nós estamos entrando ao vivo e eu preciso chamar o Luiz. Lena, vem aqui. Já enviei o convite ao Luiz, ele deve estar recebendo. E logo deve entrar na nossa live de hoje. Hoje nós temos a importância dos clássicos da literatura espírita e convidamos o Luiz porque ele tem um grande conhecimento sobre toda a literatura. Vamos aguardar que o Luiz receba lá o convite. Já estamos chegando no horário. Novamente eu mandei o convite. Deve aparecer lá na tela do Luiz para ele aceitar o convite. Eu tô inaugurando aqui hoje, né? Nessa função que é a primeira vez. E claro, não tenho toda essa afinidade com a tecnologia, mas cheguei até aqui e já mandei o convite para o Luiz. Talvez ele esteja com alguma dificuldade por lá. Mas vamos aguardando um pouquinho e já reenviei o convite. Ele
É, mandei novamente convite. Luiz, faz o seguinte, Luiz. Não, tu clicou no aviãozinho ou nos dois rostinhos? É nos dois rostinhos que tu tem que clicar. Não é no aviãozinho. Acho que agora está ok. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Apareceu. Aí, teu Luiz. Ai, Nossa Senhora! Nossa Senhora Ave Maria! Tá. Luiz, nós já estamos no ar. Tu tens que inverter a imagem aí, porque o teu celular está filmando a parede, tá? Tá me ouvindo bem, Luiz? Aí, tu. Pronto. Tá louco. Não Muito... apareceu o teu convite aqui. Ah, tá. Eu também estava apanhando um pouco aqui, né? É claro que essas tecnologias, a turma nasce já, agora está nascendo já usando essas tecnologias. E para nós elas apareceram muito depois, né? Então, o nosso negócio, nosso negócio é reencarnar, né, Arthur? Mas aí, como esquece que a gente aprendeu, não traz as vantagens, né? Mas vamos lá. Acho que na próxima encarnação nós acertamos melhor. Mas Isso então, aí. assim, seja bem-vindo, Luiz Guimarães, lá de Piracicaba. O tema hoje é Importância dos Clássicos da Literatura Espírita. E o Luiz foi escolhido. O Luiz foi escolhido porque ele tem um grande conhecimento sobre toda a literatura espírita e é autor também do Vademecum Espírita, que é de grande auxílio, de grande valia para os estudiosos, para os palestrantes, enfim, para todo o espírita é muito importante. Então, por isso, o nosso convite ao Luiz, das quais nós recebemos de braços abertos, né, emitindo a nossa acolhida ao nosso querido irmão, desejando que a espiritualidade amiga possa, então, envolver a todos com muita paz, muita tranquilidade, para que, durante esse período aqui, nós possamos estar sendo intuídos e trazendo para vocês o melhor que nós pudermos nessa noite de hoje. Nós vamos abrir já assim, rapidamente, porque perdemos um pouquinho de tempo no início, né? Então, eu já vou considerar por aberto o nosso bate-papo. E esse bate-papo, claro, eu vou formular algumas perguntas, eu vou fazer comentários juntos com o Luiz. Enfim, é uma conversa que o ideal é que ela possa ser
a mais descontraída possível para que realmente a gente possa trazer coisas importantes a todos os que estão nos assistindo. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Então, os clássicos da literatura espírita, e, obviamente, nós vamos começar por Kardec, né? E eu vou formular, então, a primeira pergunta, a seguinte: quais estratégias Kardec utilizou para conferir confiabilidade à codificação? Kardec se cercou de algumas estratégias e, de certa sorte, né, para que ele realmente, nem ele fosse enganado, nem as pessoas que fossem ler no futuro, né? Ele era muito criterioso. Então, Luiz, poderias comentar um pouquinho sobre essas estratégias que Kardec estruturou? Arthur, eu inclusive cataloguei no meu trabalho isso sobre o termo generalidade e concordância. O que o Kardec fez? Ele identificou aqueles espíritos que passaram pela Terra e que comprovadamente demonstraram a sua sabedoria enquanto aqui estiveram, numa generalidade de assuntos. Então, para esses espíritos, ele formulou questões para vários deles e recolheu essas questões comparando as respostas que eles davam. Então, aquilo que esses espíritos foram concordantes nas respostas, então Kardec adotou como a resposta, como a verdade, e considerou isso para o Livro dos Espíritos. Então, toda a codificação, ela está alicerçada no Livro dos Espíritos, que foi todo elaborado sobre esse critério, usando essa estratégia. Então, ele obteve a resposta daqueles espíritos mais sábios que se tinha notícia, que se tinha contato com o plano espiritual, e com essa concordância ele formulou o Livro dos Espíritos. Depois, na Gênese, ele explica que esse método é o método que ele julgou mais adequado, principalmente porque ele estava lidando com um meio científico, né? Então ele tinha que utilizar da maior racionalidade possível, né, e que evitasse questionamentos colocando as coisas sobre uma ótica mística ou qualquer coisa assim. As demais obras, como ele as publicou de acordo com o Livro dos Espíritos, então ele, nas demais, ele acrescentou conforme a doutrina, conforme o Livro dos Espíritos, quer dizer, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo. Então, de conformidade com aquilo que estava no Livro dos Espíritos. A intenção do Kardec era continuar esse método. Então, ele, inclusive, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele propunha para os participantes que aquelas perguntas ainda não formuladas no Livro dos Espíritos fossem formuladas na Sociedade Parisiense. E aí a Sociedade Parisiense levaria para as suas casas espíritas e submeteria essas questões aos espíritos que trabalhavam na casa. E aí, então, recolheriam de novo. Mas, enquanto ele fez sozinho, a coisa andou. Mas, posteriormente, então, a coisa não teve retorno. O Kardec não obteve eco dessas questões. Então, isso significa, então, que o livro, sendo o Livro dos Espíritos, a espinha dorsal da doutrina espírita, e que os demais livros, de certa forma, foram derivados do Livro dos Espíritos.
Sim, eles são um complemento do Livro dos Espíritos. Por isso que, inclusive, na Gênesis ele manda da progressividade do ensino. O ensino tem uma estrutura mestra e, aos poucos, então, ele vai ampliando essa estrutura. Certo. Ok. Então, inclusive, as penas e gozos, né, que tem lá no Livro dos Espíritos, né, de certa sorte, são as leis morais, né, e que nós vamos estender todo aquele capítulo ali das penas e gozos do Livro dos Espíritos, nós podemos estender no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E todas as outras partes do Livro dos Espíritos também se desdobram em outras obras, né? Sim, sim. Você vê que e nós precisamos observar sempre tudo aquilo que nós queremos saber, se aquilo está contido no Livro dos Espíritos, né? Se existe ali uma afirmativa com relação àquele assunto. Aquilo ali é mandatório, aquilo é fundamental, né? A partir dali é que se derivam, então, a progressividade do ensino. Não pode haver uma progressividade diferente daquela base que tem, né? Até porque não é racional, né? Certo. Então você observa que a estrutura foi muito bem montada. Exato. Luiz, à época, Kardec foi publicando a cada ano várias revistas espíritas e hoje nós temos muitas revistas espíritas catalogadas por ano, né? A cada ano que ele publicava 4, se eu não me engano, 4 revistas. Qual a importância dessas revistas no contexto da codificação da doutrina e mesmo hoje, qual a importância que elas têm para nós que estudamos a doutrina espírita e queremos entendê-la profundamente, né? Olha, a revista espírita, e coincidentemente, Kardec começou a sua obra e publicando a revista espírita. Seria como mais ou menos um diário do espiritismo. Então era um jornal espírita que ele publicava todos os meses. Então tem 12 volumes, que vai até 1968, e ele publicava esses volumes mensalmente. Inclusive a IDE, a Boa Nova, né, tem essa revista espírita, eu diria que é fundamental que a casa espírita disponha para que os seus frequentadores possam estudá-la, né? Porque tudo aquilo que Kardec tratava no seu dia a dia está inserido na revista espírita. E no meu trabalho também, o Vadimecum Espírita, eu cataloguei toda a revista espírita. Agora, a revista espírita ela tem que ser vista como um laboratório, né? Kardec colocava ali aquilo que ele queria questionar ao movimento. Porque o que acontece? Ele precisava saber o que o movimento pensava sobre os vários assuntos que estavam sendo ventilados. Então, um determinado centro mandava um questionamento e ele, então, na revista espírita, publicava aquilo que aquele centro mandou para obter um retorno das casas espíritas, quem tinha recebido alguma coisa semelhante ou dissonante daquilo. Então, era ali que ele fazia a troca de informações com todo o movimento espírita da época. Através da revista espírita, ele, então, conseguia muito retorno das casas espíritas e também dava a informação para o movimento espírita de assuntos que se iniciavam ali e as casas iam trocando correspondência e a coisa ia se avolumando. Agora, aquilo que aparece na revista espírita tem muita especulação, tem muita coisa que Kardec colocava como teste, né? Então, nós não podemos observar aquilo que aparece na revista espírita como parte da codificação, né? Aquilo lá era um material como um laboratório, era um laboratório de teste, né? Então, nós temos que ter o conhecimento da revista espírita, mas aquilo que ali está contido
não se trata como base da codificação. Certo, bem interessante. Eu desconhecia esse caráter, até pesquiso nas revistas espíritas, até porque ela também tem um índice, né, que facilita muito procurar os assuntos por ali, né? E tem muitos exemplos, muita coisa ali que interessante na revista espírita. Mas eu não, eu fico imaginando, né, naquela época, Kardec estruturar toda essa todo esse esquema para mandar correspondência, né? Ele não tinha internet, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha... Imagina o Kardec com WhatsApp. Né? Deus o livre. Os livros da codificação deveriam ser uns 1000, mais ou menos, assim. Porque com toda essa dificuldade ele conseguia, né, emitir algumas provocações, digamos assim, né? Emitir conceitos, ideias e provocar respostas que pudesse, então, que ele pudesse ter constatação daquilo que ele estava pesquisando. Mas na época, manuscrito, o correio, eu fico admirado com a capacidade. Arthur, eu tenho a impressão que o Kardec tinha um médiumzinho particular, entende? Que ele fazia muita coisa pela espiritualidade, porque é quase impossível o que ele fez. É incrível. Não, imagine. E muitas vezes a luz de lampião, né, Arthur? Sim. Com grande dificuldade de papel, da escrita, tudo, né, naquela época. Realmente é impressionante a quantidade de livros que ele produziu, a quantidade de artigos e tudo que ele produziu em tão curto espaço de tempo, né, dispondo de coisas tão rudimentares, tão rústicas. Né? Isso. É impressionante. E tudo isso está à nossa disposição. E eu vejo assim que as perguntas que os espíritas às vezes nos fazem demonstram claramente a pouca leitura que eles têm das obras básicas. E isso aí é muito importante, essa questão, porque mal informado ele pode ser facilmente enganado. Arthur, esse é o grande problema, e eu diria assim que é um gravíssimo problema, né? Se a gente raciocinar o trabalho que o Kardec fez com as dificuldades que ele tinha, você não chega à conclusão de como que ele fez aquilo. Você diz assim, isso aí é quase impossível. E hoje, só para a gente tomar conhecimento daquilo, a gente já põe uma dificuldade danada, entendeu? Então, é muito gratificante quando a gente começa um estudo numa casa espírita, como eu dei vários cursos aqui nos municípios menores, em torno de Piracicaba, e em algum desses cursos eu vi o pessoal tomar a iniciativa de comprar a revista espírita para casa, entende? E a revista espírita, Arthur, é relativamente barata. Sim. Deve custar em torno de R$30 cada volume. Quer dizer, os 12 volumes da revista espírita não chegam a R$400. É por aí. E as distribuidoras fazem isso em 4, 5 pagamentos. Isso, exatamente. Então, na realidade, a facilidade é o que nos estraga. É verdade. Enquanto a risada, mas é a pura realidade. Quando nós fazíamos o café em casa, quando eu tinha 10, 12 anos, era o fogão a lenha. A empregada acordava 4 horas da manhã para acender o fogão, e quando tinha a lenha molhada ainda, ela, coitada, né? Ela quase que secava a lenha com luz de vela. Enquanto ela estava acendendo o fogão,
eu ia na chácara para buscar o leite. Aqueles boiãozinhos de 5 litros. Então eu subia lá na chácara, com aquela chuva, aquelas estradas barrentas, tomava cada tombo com aquelas galochas, aquelas capas de chuva. E aí, lá para as 6 horas, eu estava em casa com leite para ferver. Aí ela fervia, para as 7 horas da manhã a gente está saindo para a escola com café tomado. Arthur, hoje você chega para o seu filho na mesa e diz assim, pega o leite ali na geladeira, ele vira para você e diz assim, tudo meu, tudo meu. Olha, é ridículo, Arthur. É ridículo. A facilidade, ela gera a preguiça. Entende? É impressionante. E nós temos esse cabedal à nossa disposição, né? E depois, às vezes, eles ficam falando mal de um médium que foram perguntar alguma coisa, foram fazer uma consulta, e o médium falou alguma coisa que não era verdade, né? E, na realidade, o culpado é ele. Porque ele devia de conhecer o que é o racional, o que não é, e conforme o médium falasse, já afastava. Agora, ficar só de mão beijada e indo atrás de informação. Ah, porque... Tem gente que diz assim, porque foi o espírito que disse. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa ridícula. E assim, outra coisa também, né? A facilidade de ouvir palestras gravadas, né, nos vários meios aí também, as pessoas estão perdendo um pouco o costume da leitura. Né? A leitura é aquele momento em que tu pega o livro, entra numa sintonia com aquela obra ali, né, com tudo aquilo que a pessoa passou naquela obra ali, e começa a viver aquela história, a viajar naquela história, né? Isso aí é maravilhoso, né? Não é uma palestra de 20 ou 30 minutos que tu escuta e sai dali e esqueceu metade ou esqueceu quase tudo. Então, nosso pedido aqui, olhando para a nossa barbinha branca, né, Luiz? Leiam. Isso aí, exatamente. E aí no Sul, Arthur, vocês ainda têm uma vantagem. Porque a gente adquiriu o hábito de leitura por causa do frio. Quer dizer, como fazia frio e a gente não podia botar a testa na rua por causa do vento sul, a gente ficava em casa e lia. Aqui em São Paulo e no Nordeste é muito mais difícil, porque o pessoal não tem hábito de leitura. Eu canso de ver e de testar centros espíritas com bibliotecas de 2.000, 3.000 livros. Os caras emprestam 5 livros por mês. Um absurdo. Isso é ridículo. Isso é uma coisa inaceitável. É inaceitável. A gente precisa pensar sobre isso. Muito bom. Luiz, vamos mais uma pergunta aqui. A codificação da doutrina espírita ficou completa com Kardec ou foi um marco inicial? Não ficou completa com Kardec. Ela ficou, eu diria até, restrita, né? Porque era para se expandir. Eu comentei que o Kardec tentou fazer isso com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a coisa não foi para frente. Então você observa que o Kardec realmente era um cara especial. Era um cara que realmente tinha toda aquela fibra e levou a coisa nesse ponto. E na sociedade ele não encontrou eco. Eu senti aproximadamente o que o Kardec sentiu aqui em Piracicaba. Eu fui presidente da USE, e aí eu propus para as casas espíritas que a gente continuasse fazendo isso. Na USE a gente elaborava as questões, passava para as casas espíritas. Então, de 28 casas espíritas que eu mandei a proposta, eu recebi a resposta de uma casa espírita. As 27 nem me responderam. E essa casa espírita que me respondeu, ela disse que, infelizmente,
eles não tinham médiums psicofônico nenhum, então estavam impossibilitados de me ajudar. E eu recebi uma correspondência de La Rioja, na Argentina, e a pessoa me perguntava exatamente isso, sobre a continuidade da codificação. E, no meu entender, quem deveria encabeçar isso, né? E eu coloquei que provavelmente a Federação Espírita Internacional, né? Que aí você está obedecendo a hierarquia, né? Agora, infelizmente, a questão da vaidade no espiritismo, né? Se a FEB, por exemplo, tomasse essa iniciativa aqui no Brasil, meio mundo ia, entende? Começar aquela ciumeira, aquela coisa. Infelizmente, Arthur, onde o ser humano mete a mão, a coisa degringola. O orgulho atrapalha, não tem jeito. Né? Atrapalha. Arthur, Moisés trouxe a ideia do Deus único. Se formou aquela estrutura judaica religiosa, onde a espiritualidade achou por bem que deveria de trazer Jesus para que aproveitasse aquela estrutura e dali disseminasse o cristianismo. Jesus frequentou as festas religiosas e não aceitaram. Mesmo com os profetas dizendo que ele viria, tudo, não aceitaram. Então o cristianismo se formou a partir do ponto zero. E o espiritismo repetiu a história. O espiritismo surgiu no seio das igrejas católicas e protestantes e repetiu a história. Existe um livro, não sei se você tem conhecimento dele, Roma e o Evangelho. É um livro maravilhoso. Ele foi editado, ele foi psicografado dentro do Vaticano por padres e bispos. Foi o único livro espírita que eu vi ter uma mensagem de Jesus. E eu não me arvoro dizer que não foi Jesus que escreveu. É uma mensagem curtinha, mas linda. Dentro do Vaticano. Ô Luiz, eu fico imaginando, no Brasil, o movimento espírita, com o tamanho que ele tem, e com as pessoas nas mais variadas áreas do conhecimento humano que tem dentro do movimento espírita, então, essas pessoas não poderiam se reunir lá na Federação Espírita Brasileira e formular perguntas que complementassem tudo que nós já temos? É isso aí. Está tudo na mão. De uma forma racional, de uma forma ponderada, entendeu? E agora você imagina eles fazendo isso em grupo, não seria só um Kardec, formulando da forma mais inteligente, soltando por WhatsApp aí para as casas espíritas, que está toda essa estrutura montada, recebendo o retorno de todas essas fontes. Agora, Arthur, Kardec colocou, e ele tinha toda a razão, quando perguntaram se os espíritos influenciavam na nossa vida. E ele disse, eles vos dirigem. Quando eu fiz esse meu trabalho, o Vadimecum Espírita, eu jamais pensei nisso. Eu nem tinha conhecimento dessa estrutura do espiritismo. Mas, e por que eu fiz esse trabalho? Por ignorância minha. Presbiteriano boçal, que começou a fazer essas anotações porque achava que uma hora os espíritos iam se contradizer. Foi essa a intenção. E aí os espíritos assim, não, vamos pegar esse bobinho mesmo, que ele é um cara esforçado, é disciplinado, vamos levar. Entende? Vamos começar com essa intenção mesmo. E conduziram. Hoje nós temos, Arthur, no Vadimecum Espírita, 2.400 assuntos catalogados, onde nós temos opinião de média de 13 autores por cada assunto. Entendeu? Quer dizer, então, se você quiser saber qualquer coisa
à luz do Espiritismo, você pode ler essa média de 13 obras e você chegar à sua conclusão. Tá na através mão. de uma análise racional. Tá na mão. Entendeu? É. E lá no Vadimeco, eu cataloguei na Revista Espírita. O Kardec diz que tinha vontade de fazer esse trabalho. Aí eu fiquei vaidoso. Ele assim, mas eu acho que é quase impossível ser feito por uma pessoa só. Eu disse assim, puxa vida, né? Olha E ele só. ainda queria fazer isso. Imagina, o cara era uma máquina. Era daquele tipo que a cabeça não parava, né? De certo. Não parava, exatamente. É verdade. Olha só. Então Muito vamos ver se a gente consegue, Arthur, e isso que eu vivo fazendo isso. Tentar inflamar nessas mentes jovens o gosto pelo estudo da doutrina. Porque o estudo da doutrina é uma coisa fantástica, é um mundo, né, que existe aí, que a gente, a partir do momento que começa a pesquisar, é só nós que ganhamos. Nós que ganhamos. Às vezes... Pronto, Luiz. Interrompeu ali. Tá? Tá. Interrompeu então, esse é um apelo ao jovem. Isso é um apelo dos jovens, né? Quer dizer, então, o que eu vivo fazendo? Eu vivo tentando estimular os jovens, porque está tudo aí. Está tudo aí à disposição. É se debruçar sobre aquilo e ler. Você tem um livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Ela colocou num livro de 230 páginas, 240, a experiência dela de 18 anos de trabalho mediúnico. Então você absorve aquela informação em 2, 3 dias, que é uma vivência de 18 anos, a experiência daquela mulher. Então o livro nos traz assim uma coisa fantástica. Eu tenho um amigo meu aqui que, inclusive, possivelmente ele vai fazer uma live com vocês aí sobre artes. Ele era 18 anos e ele começou a fazer o programa na rádio comigo. E aí começou a pegar um gosto pela leitura. Ele virou um bicho. Por quê? Porque a leitura, Arthur, é todo um arsenal que você tem. A gente sabe que a intuição, os espíritos pura e simplesmente só pegam o que nós botamos lá no arquivo e traz à tona. Se você lê 300, 400 livros e bota no teu cérebro, os espíritos fazem chover. Verdade. Claro, sim. Porque está ali, né? Quer dizer, a nossa mente é como um livro. Se não tiver nada escrito, eles não têm o que dizer, né? Isso aí. Não tem o que... Então, realmente, quanto mais leitura... E é interessante porque nós estamos chegando na idade de... como é que eu vou dizer? Sintetizar todo esse conhecimento de uma forma muito prática, né? Então, assim, se nós fôssemos escrever um livro, toda essa experiência que nós levamos muitas décadas para adquirir, todo esse conhecimento e experiência, estaria naquele livro. E esse livro, uma pessoa, um jovem, qualquer pessoa que pegue esse livro, ele vai pegar o suprassumo, né? De uma vida de uma pessoa, ou de mais pessoas até. E está ali, né? Prontinho. Está ali a essência, né? Ele vai pegar o perfume. É isso aí. Isso aí. Luiz, mas me diz uma coisa. Assim, é interessante que a gente saiba identificar aqueles autores
que deram continuidade ao que foram praticamente da época de Kardec ou logo depois, e que trouxeram obras muito importantes para nós. Quem são esses autores, não é? E algumas obras que tu possas lembrar no momento? O próprio Kardec, quando ele começou a mexer nesse assunto, ele trouxe, né, o nosso passado inteiro, Sócrates, Platão, os celtas, os Vedas, né? Ele recolheu lá de onde vinha a coisa e como a espiritualidade faz, né? A gente pega num determinado momento. E ele, a partir dele, antes dele tinha, por exemplo, Swedenborg. Swedenborg, ele deixou material, um manancial aí estupendo, né? Ele foi um médium fantástico. A história do Swedenborg é ótima para se conhecer, né? Sim. E no tempo do Kardec surgiram o Gabriel Delany, o Camille Flammarion, o Leon Denis, o William Crookes. Existe um personagem que, inclusive, tem muito pouca coisa escrita, mas foi um personagem da história assim, muito importante, porque ele foi contemporâneo e foi concorrente do Darwin, que é o William James, né? Perdão, o Alfred Russel Wallace. Ah, sim. Né? E o Darwin publicou a teoria dele porque leu a teoria do Wallace, e antes que o Wallace publicasse, ele publicou. Então, o Wallace, ele é um Darwin, sinônimo de Darwin, porque os dois eram naturalistas e estavam no mesmo ponto com relação à teoria da evolução. E ele era espírita, né? Então você vê, o William Crookes, por exemplo, foi o maior cientista do século XIX da Inglaterra. Né? O Camille Flammarion, ele foi também, inclusive, ele tem um discurso que ele fez no enterro do Kardec, que é uma coisa, é uma obra-prima. Então, um autor que eu gosto muito e eu costumo enfatizar, o Ernesto Bozano. Por quê? Porque talvez seja um dos autores que maior obra tenha em português, traduzida para o nosso idioma. E o Ernesto Bozano é fantástico. Ele tem obras maravilhosas sobre assuntos específicos. Ele tem uma obra só sobre, por exemplo, a psicometria, né? que é aquela capacidade de você pegar um objeto e entrar em relação com tudo aquilo que teve contato com aquele objeto. Ele fez uma obra sobre xenoglossia, que é fantástica também. O que tem de informação lá é uma coisa absurda, de tanta informação. Ô Luiz, tu falasses uma coisa muito interessante, porque ali houve uma, digamos assim, uma disputa do tempo, mas estavam os dois, Darwin e Wallace, né? Eles estavam no mesmo patamar de conhecimento, né? Estavam chegando no ponto. E é interessante porque nunca vem um sozinho, porque se um falhar, o outro, né? O outro está prontinho ali para dar continuidade, né? E eu até já ouvi falar que Kardec, porque até, aliás, eu acho que está no Obras Póstumas que ele fala sobre isso, né? O espírito responde, o espírito que era o, digamos assim, o mentor dele, né? Responde que se ele não acertasse, né? Se Kardec se perdesse, teria outro. Há muitos comentários que esse substituto seria o Leon Denis, né? Leon Denis. E talvez eles tivessem até um terceiro na manga, né? Sim. Porque você observa que a espiritualidade, ela tem o seu plano, que não pode falhar, né? Quer dizer, o que nós conhecemos é aquilo que deu certo. Só para você ter uma ideia, esse meu trabalho Vadimecum Espírita, eu conheci pelo menos umas 5 pessoas que estavam fazendo esse trabalho. Inclusive um senhor aí de Florianópolis.
Sério? É um senhor aí, e aí do centro, acho que é Antônio de Pádua. Eu tô É, é, é uma criatura lembrando aqui, conhecida aí. tá lembrando E daquele ele me mandou caderninho. esse material, né? Eu tenho até hoje esse material aqui. E ele estava montando exatamente na mesma estrutura. Uhum. E ocorreu um fato interessante, que eu frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e aí um belo dia, tinha um grandão lá, um moço que eu tinha amizade com ele, e quando ele conheceu o Vadimécum, ele começou a falar para o rapaz que andava muito com ele, ele disse assim, ele copiou de mim, ele copiou de mim. E o rapaz falando para ele, fica quieto, Ô, Luiz, né? ô, Luiz, então Mas eu vieram outros contigo, né? sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É, Geralmente pinta uns 3 ou 4, no mínimo, que você toma conhecimento que estava mexendo naquilo. Agora, eles devem ter queimado uns 30 cartuchos. é verdade. Luiz, assim, na outra live que tu fizeste, né? Houve muito comentário sobre algumas particularidades da literatura espírita, situações como William Crookes e outros assim, são, na verdade, até curiosidades, mas que despertaram um grande interesse das pessoas, né? Não sei se tu terias assim elencado, ou se terias algumas particularidades dessa para nos contar, para nos relatar. Tá, uma delas que eu citei, que é um fato muito interessante, que, né, não propriamente foi do William Crookes, mas foi contemporâneo deles, eles fizeram uma experiência, porque sempre se falou que o corpo fluídico tem os mesmos órgãos que o corpo físico, né? E aí eles fizeram uma experiência com uma substância chamada barita. O espírito materializado, ele foi convidado a sugar numa pipeta essa substância, a barita. E ele, então, sugou e expeliu, e a barita, o que restou, eles pegaram. E aí constataram que houve queima de carbono. E se você pensar só um pouquinho, você vai ver que Jesus provou que tem estômago também, né? Porque ele comeu peixe. Sim. Entende? Ele comeu peixe. Quer dizer, então você veja que esse sugou a barita e mostrou que tinha pulmão. E Jesus comeu peixe e mostrou que tinha estômago. Então, Né? Então, quando a gente, Arthur, conhece a doutrina espírita, a gente identifica uma série de coisas que passaram diante de nós e a gente não percebeu. Mas a Bíblia eu cataloguei a Bíblia. Se você colocar lá como título Bíblia, né, e pegar tudo que eu cataloguei na Bíblia, eu acho que foi o que mais cataloguei. Tenho, acho que uns 800, 900 assuntos. todos Porque tem tanta informação. à encarnação, relacionados à Isso, cura. exatamente. E o Ernesto Bozano, ele teve essa particularidade, ele nos deu muita informação, porque ele fazia a síntese de vários assuntos. Ele teve sobre a xenoglossia, ele conta um episódio que eles estavam num navio e o comandante soube que tinha uma médium no navio. Aí pediu para realizar uma sessão espírita com aquela médium. E aí eles receberam assim um bilhetinho, que era um hieróglifo. Ninguém entendeu nada, né? Não sabe. E cessou a sessão como um fracasso. 2 ou 3 anos depois, o diretor do Museu da Grécia viajava no mesmo navio. Aí o comandante lembrou daquele bilhetinho e foi lá pegar. Então ele mostrou para o diretor, disse assim, olha, vê se isso aqui, por acaso, tem alguma coisa a ver com hieróglifo, né? Aí ele disse, olha, parece que é, mas eu tenho que levar para pesquisar. Eles ficaram 2 ou 3 anos pesquisando o hieróglifo e disseram o seguinte, que o espírito deu a seguinte comunicação.
dentro de 2 dias vocês vão passar por uma tempestade terrível, mas não vai acontecer nada com vocês. Aí o comandante foi lá, no diário de bordo, né, e constatou. 2 dias depois da psicografia, passaram por uma tempestade terrível, levaram um susto tremendo, mas não aconteceu nada. Olha só. Hein? Agora, como é que você vai dizer que aquela mensagem foi uma sugestão? Entendeu? Tinha por trás então, disso aí, né, muita coisa para avisar gerações, né? Exatamente. Um outro caso que eu comentei também foi um médico que se materializou em Pirassununga. E ele operou o farmacêutico, tirou o apêndice do farmacêutico. E essa operação, porque o médico materializado é que operou. Entende? Quer dizer, então, o espírito materializado cortou, tirou, e isso foi presenciado por 8 médicos. 8. A ciência precisa de mais o quê para constatar? Hein? Por amor de Deus, você se pegar atestado de uma equipe médica de 8 pessoas, isso foi registrado em cartório e foi publicado. Eles registram, né? Isso. Existe muita coisa registrada. Até o nosso pesquisador aqui no Brasil, Hernani Guimarães de Andrade, né? Ele fez sobre encarnações, né? É tudo material constatado, registrado direitinho, né? Tudo com detalhes. As provações estão todas por aí, né? Isso, exatamente. A dificuldade de aceitar isso aí é porque a pessoa vai ter que encontrar-se consigo mesmo, né? Porque diante de uma realidade tão clara, ele vai ter que olhar para dentro de si e dizer assim, bom, mas para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E aí a pergunta não é confortável, né? Não. Não é confortável. Não. Uma ocasião, eu peguei uma pessoa da minha intimidade, né? E dei aquele livro Os Mensageiros para ela. Que é uma pessoa muito inteligente. Ela leu a 2ª lição e me devolveu o livro. Ela disse assim, você acha que eu estou louca? Captou. Entende? Você, ao conhecer o Espiritismo, você não tem mais retorno. Não tem. Eu, uma vez, numa palestra, eu comentei, né, que diante da realidade, né, que a pessoa se encontra, quando ele se encontra com o Espiritismo, né, uma realidade tão forte sobre si, que ele tem 2 opções. Ou ele se atira, né, se agarra naquilo e se atira, como se estivesse se atirando de um precipício, né, e aceita, ou ele para e fica ali, né, durante muito tempo, né? E é isso aí que a gente vê muito no Centro Espírita. As pessoas entram por curiosidade, querem coisas maravilhosas. A gente oferece, né, a biblioteca, livros e tudo, mas o fogo de palha acaba logo, né? E quando ele começa a cair em si e analisar-se, né, porque a doutrina espírita é introspectiva, ela nos leva a nos conhecermos. E nos conhecermos tem muitas portinhas que nós abrimos que são desconfortáveis, desagradáveis, que causam dor, que causam sofrimento. Mas é a única maneira de evoluir, né? E isso aí... Você era feliz e não sabia. O Getúlio Você fazia fez um comentário... O Getúlio fez um comentário ali que aos pouquinhos estão sendo aceitas, né? Então, inclusive alguns currículos aí, alguns hospitais já estão aceitando, né, a doutrina espírita ou a espiritualidade, digamos assim, né? Já são alguns passos pequenos
que já estão acontecendo. Mas não são pequenos, não, Arthur. Aí alguns hospitais, mas a medicina já está de cabeça nisso aí. Entendeu? Porque a coisa realmente chegou no ponto que eles disseram, tem coisa aí. Nós ficamos 4 anos fazendo capelania espírita no Hospital Unimed, aqui em Piracicaba, e inclusive foi feito um trabalho estatístico acompanhando a evolução dos doentes. Então, a Associação Médica Espírita que fazia todo o trabalho estatístico e de probabilidade com aquilo que era feito. Então, a gente preenchia umas fichas, mas, infelizmente, às vezes a gente não tem uma cultura muito voltada para isso. Porque, realmente, o pior do trabalho era preencher aquela ficha. Sim. Porque todo mundo quer dar passe, quer sentir, né, a emoção e tal. Mas ali estava o trabalho, ali estava a ciência, né? Exatamente. Ali e esse trabalho, inclusive, foi tão necessária para as constatações que são... É isso aí. Então, infelizmente, esse lado científico, às vezes as pessoas que praticam, elas não têm uma mente voltada para isso. Porque a mente é mais ou menos assim, não, tem que fazer o bem e não olhar quem... né? Mas não vê o outro lado da coisa. Então, a gente tem que fazer meio de campo. Sim, sim. Entende? Porque já que você entende... Oi. Eu vou aproveitar que nós estamos assim no final, porque a live tem um tempo, né? Então, nós vamos encerrar daqui a pouco, senão nós vamos ser encerrados assim. Eu vou te pedir, então, para que tu faças um apelo para que as pessoas estudem mais. Eu tenho dito para o pessoal do grupo de estudos que nós precisamos sair da bolha. O Centro Espírita é uma bolha. Nós estamos ali conversando com pessoas que acreditam na reencarnação, que têm contato com os espíritos, etc. Mas nós precisamos sair do Centro Espírita. Sim. E eu, inclusive, na outra live, eu abordei essa questão. É sabido que nós passaremos para a regeneração. Hoje, tudo isso é feito por um grupo de abnegados que fazem palestras, né? Foi sugerido, inclusive, na Revista Espírita, o Kardec fala sobre isso. Ele coloca, se você quer realmente redimir a humanidade, então, em vez de você botar o criminoso na cela, traz para sua casa. Cada um leva um criminoso para casa. Né? É o caso. Né? Eu vou pegar um criminoso e vou influenciá-lo. Tem tanta gente boa aqui em casa. Né? Agora, isso aí vai causar um desconforto. Agora, o plano espiritual vai fazer isso sem a gente sentir. Porque esse criminoso vai cair no nosso colo através da reencarnação. Então, na regeneração, eu deixei até o pessoal aí talvez feliz. Porque muito espírita pensa assim, será que eu vou vir nesse planeta de regeneração? Não, esquenta a cabeça, teu lugar está garantido. Né? Só não virão aqueles promotores